Seria o fim do garimpo na região do Tapajós? Ainda vale a pena investir no extrativismo mineral nessa região? Hoje nós vamos ter essas respostas e muito mais, porque o nosso entrevistado é o Lucas Pavarina. Lucas, meu amigo pessoal e um dos líderes do Tapajós. Lucas, agora você está aqui para trazer aqui um caminhão de informações para os nossos amigos e amigas internautas. Wesley, mais uma vez agradecer essa oportunidade de estar aqui. É sempre especial estar aqui com você. Esse é um lugar que traz paz a quem está aqui. A gente sente a presença de Deus aqui, isso é bom. E um ano se passou e muitas coisas foram planejadas e algumas já estão em execução. E é bom quando a gente vê os planos fluindo, né? E melhor ainda quando você faz parte deles e quando você tem essa opção de se propor a participar e depender do seu empenho para que as coisas possam caminhar. Então, eu estou muito feliz de estar aqui de novo e quero poder contribuir com o máximo de informações que estiverem por aqui. Para quem não conhece o Lucas, eu quero lhe convidar a ficar até o final deste vídeo, porque nós estamos conversando hoje com um especialista e se você tem dúvida, assista o vídeo até o final e você vai entender por que eu estou fazendo menção desse título, especialista na área mineral. O extrativismo mineral é uma das fontes de renda da região do Tapajós e por muito tempo ela predominou e foi até um dos pilares do progresso da nossa região. Como que você hoje compreende a situação do garimpo na região do Tapajós? Ele está à beira do fim ou é apenas um processo que está acontecendo para essa modalidade se modificar e se adaptar às realidades atuais? É uma ótima pergunta essa aí e eu poderia dizer que sim para as duas opções. Está bem à beira do fim, um ponto de ruptura para que algo novo nasça, né? E eu acredito que o garimpo, da forma que ele está, ele não tem condições de continuar. É insustentável, é impossível que continue dessa forma, porque não existe segurança jurídica, não existe uma mensuração das questões sociais, ambientais e econômicas. Então, a gente precisa achar um meio termo, se organizar para que essa classe garimpeira ela possa continuar trabalhando e prestando esse serviço que vem prestando na região há muitos anos, né? Vale ressaltar que você citou sobre o Avança Tapajós e da forma como eu fui recebido, fui muito bem recebido. A princípio meio que com desconfiança, né? Porque não tem jeito, a gente vem dessa área de garimpo e de compra de ouro, tem um pezinho atrás ali, mas eu fui muito bem recebido pelo Lira, o Neri, eles me receberam de braços abertos ali e acreditaram que eu poderia ser uma peça que contribuísse nessa questão mineral. Fato é que um pouco mais de um ano após a gente começar a se reunir e há poucos meses depois da conclusão da agenda, eu estou hoje ocupando esse cargo de coordenador de mineração aqui no Novo Progresso, algo que é da agenda do Avança Tapajós. E por que eu fiz essa introdução? Porque eu acredito no que eu venho buscar, eu acredito no que eu venho propor. É difícil, muito difícil pra caramba, é desafiador, mas a gente não consegue mais continuar com o garimpo da forma que está. Quem quiser continuar da forma que está, vai estar sempre arriscando a sua estrutura, vai estar sempre arriscando a sua saúde, a saúde da sua família, porque todas as vezes que acontece uma operação onde as pessoas perdem tudo que tem lá, não é só aquela parte física, aquela parte que queima, é o psicológico da pessoa, são os processos que vêm depois. E a gente vem com uma proposta diferente, que é de ir para dentro dos empreendimentos, para dentro dos garimpos, e entender o que acontece e a gente ir com uma espécie de consórcio de equipes mesmo, de instituições
mapear tudo que está acontecendo aqui na região, aonde está acontecendo, da forma que está acontecendo, para que a gente, a curto prazo, comece a ter resultados positivos. Eu queria entender o porquê que existe uma discrepância tão grande entre uma cooperativa e outra. Eu vou te dar um exemplo. O ano passado, na verticalização do ouro em Itaituba, promovido pela OAB, lá nós conseguimos ver várias realidades no mesmo local. E o Pedro, ele me surpreendeu, porque quando ele foi palestrar, ele mostrou que é possível ter um garimpo legalizado aqui, que é possível o garimpeiro ter lucro nessa atividade, fazendo as coisas da maneira correta. Isso é fato? Isso é real? E por que uma cooperativa vai nessa direção e você olha outras que não conseguem acompanhar? Wesley, eu queria responder de outra forma, mas isso aí é a boa e velha corrupção, que ela existe em todos os meios e todos os setores e não seria diferente no setor mineral. Falando somente dessa região do Tapajós, e sem contar com as cooperativas de outros estados que vêm até nós também requerer áreas, a gente tem algo em torno de 56, eram 60 e poucas cooperativas, mas algo em torno de 56 cooperativas que buscaram algum tipo de requerimento nessa região. E eu te digo que no máximo 5 delas se propuseram a fazer um trabalho digno e decente mesmo, porque a grande maioria dessas cooperativas elas surgiram com uma lacuna que existia entre a compra de ouro e o garimpeiro. Elas se organizaram porque o garimpeiro, a grande maioria, tem dificuldade de buscar a sua organização, então as cooperativas vinham, geralmente algum empresário ou um grupo de garimpeiros mesmo que montava ela. E a verdade é que é um segmento sensacional, é uma modalidade a única que eu enxergo que a gente possa conseguir organizar a região, mas foi mal utilizada durante um tempo. E existe sim cooperativas que estão organizadas e que elas conseguem trabalhar e conseguem obter lucro para os seus cooperados, porque a cooperativa ela é um CNPJ que é de todos, porém a grande maioria dos trabalhadores de uma cooperativa, eles têm as suas áreas com gestão própria, então são empresários, são garimpeiros, são pessoas ali, CPFs, que fazem parte de um CNPJ onde forma a cooperativa. Eu acho que, como eu falei, é triste que esse ramo, o garimpo, a compra de ouro, ele é visto como uma forma de lepra, como uma coisa ruim. E hoje, se nós estivéssemos gravando aqui, talvez, sobre a legalização das drogas e do aborto, a gente teria um impacto negativo menor. Mas a gente não pode deixar de falar. O problema ele existe, ele já foi muito mitigado, essa questão das cooperativas. A grande maioria das cooperativas que estava aí por fazer, já saíram do mercado por si só, a seleção natural já tirou elas, e sobrou algumas que precisam de uma organizaçãozinha. E para essas aí a gente vai ter empenho total em ajudar. Quais são os cuidados que o garimpeiro, o empresário, a pessoa tem que cuidar na hora de procurar uma cooperativa? Como que ele pode entender assim, essa cooperativa realmente me atende? Porque no discurso, geralmente tudo é muito bonito, só que na prática nem sempre é assim. Bom, primeiro de tudo que o garimpeiro ele é um empresário. Ele tem que se entender como empresário. Ele está tocando um empreendimento que emprega pessoas, que essas pessoas empregam outras na rua. Dito isso, ele tem que saber que ele precisa ter um grupo de consultores para apoiá-los ou para orientá-los. Ou se ele não tem isso, que ele procure procure o departamento de mineração, me procure, meu telefone eu vou deixar aqui, que eu faço com o maior prazer. A pessoa não precisa, inclusive, nem precisa procurar uma cooperativa, vou fazer até mais fácil, viu, Wesley? Todo mundo aqui, os garimpeiros, eles sabem onde eles estão trabalhando. Sabem porque eles estão lá e hoje em dia a utilização da internet e de um aparelho telefônico ele virou comum na mão de todos. Então você que é garimpeiro, você está me assistindo,
e não sabe em que situação você se encontra, vá lá na área que você está trabalhando, tire um ponto de... Como a gente vai mandar a localização quando a gente está no WhatsApp e vai mandar para vir uma entrega, um Uber, aquela localização simples. Manda para o meu telefone, eu vou consultar, ver como é que está essa situação da sua área, se já faz parte de algum requerimento, de algum processo que está ativo, se precisa organizar, o que precisa fazer, e a gente, com o departamento de mineração, vai dar apoio, suporte total para encaminhar, para baratear esses custos, porque o que a gente conseguir fazer que não for da parte técnica, que é claro que o que ele tiver que pagar uma licença, alguma coisa você não consegue tirar isso, mas o que a gente puder auxiliar e direcionar para os profissionais corretos, a gente vai estar fazendo. Então, não precisa procurar a cooperativa. Procura a gente vai dizer as que já estão instaladas e, de repente, tem algumas dessas áreas que as cooperativas têm, áreas ativas, que já nem querem mais ou estão passando para outras pessoas trabalhar. Lucas, existe uma dúvida. É possível a SEMA no município ela dar uma licença para que um garimpo possa exercer suas atividades normalmente? Sim, a resposta é sim. Ainda sim, porque não mudou a legislação, tá? Então, o que existe é uma recomendação do Ministério Público Federal para que as licenças onde vai ter garimpo, que eles entendem que o impacto é maior do que municipal, que é o impacto regional, precise ter a ciência do órgão gestor. Aqui na nossa situação do Novo Progresso, a gente está praticamente todo ele fora da APA, a área mineral toda fora da APA, então a gente não tem esse problema do ICMBio. O município pode licenciar até 500 hectares ainda, e as pessoas têm que entender que a licença do município e a licença do estado, elas vão ser a mesma coisa, porque lá vão ter as condicionantes que ele vai ter que cumprir. Então é importante que se diga, Wesley, que primeiro que isso se gerou essa polêmica em torno disso por conta de recomendações feitas de qualquer forma. O Ministério Público ele tem um trabalho sensacional, mas eu acho que ele fez uma recomendação de uma forma que mais atrapalhou do que ajudou, porque precisava ou cancelava todas as que existem e faziam outras novas, porque ficou meio bagunçado. E alguns órgãos de fiscalização seguiram essa recomendação do Ministério Público. Então é interessante que, a partir do momento que nós tenhamos empreendimentos licenciados, a gente comunique aos órgãos gestores. Isso não é uma coisa que o próprio empreendedor faz, quem tem que fazer isso é a prefeitura, ou a SEMA, né, a secretaria. Mas é possível sim. Quando nós demos início a esse bate-papo, eu fiz questão de colocar o Lucas como um dos líderes do Tapajós, movimento Avança Tapajós. Por quê? Porque se fôssemos olhar aqui, fazer um recorte só pelo cargo de coordenador do Departamento de Mineração de Novo Progresso, por mais importante que é o cargo, e nós sabemos que ele tem uma relevância muito grande, só que dentro de uma estrutura organizacional, nós sabemos também que ele tem suas limitações. Então, para construir isso, você vai precisar ter uma boa network, você vai ter que ter um conhecimento de causa, porque se você não tiver os caminhos certos para você poder ir lá, bater naquelas portas, ligar para aquelas pessoas e as coisas acontecerem, a gente entra mais uma vez no mais do mesmo e pouco resultado. Um dia alguém me parou na rua e perguntou, falou, olha, você fala tanto do Avança Tapajós, e o que o Avança Tapajós está construindo, está fazendo para nos ajudar, nós que somos da classe garimpeira? E hoje eu estou respondendo você e as outras pessoas que têm essa dúvida. Agora vai ser sanada. Hoje o Lucas Pavarina, ele está aí à frente desses trabalhos, aqui em Novo Progresso, na prefeitura, onde o prefeito Gelson Dil é um dos líderes também do Tapajós. Por isso que toda essa construção foi feita com o Neri, com o Lira, e os benefícios que vão acontecer aqui, acredite, em Novo Progresso vai acontecer. Isso se expande para toda a região através do trabalho do Lucas. E é importante falar, Wesley, citar isso aí, que
Se não fosse o Avança Tapajós, eu não estaria aqui hoje, com toda certeza do mundo. Foi nas reuniões do Avança Tapajós que eu conheci você, que eu conheci o Neri, que eu conheci o prefeito Gelson, o Juliano, o Dirk. E antes de vir para cá, quando eu entendi que aqui poderia ter esse trabalho desenvolvido, eu procurei cada um desses que eu mencionei. Eu procurei você, eu procurei o Juliano, eu procurei o Dirk, eu procurei o Neri, antes de procurar o Gelson. Para primeiro entender e o Lira também. Conversei com o Lira lá no Sebrae. Para ver se eu não estava divagando, sabe? Será que faz sentido de fato isso? E todas as que eu procurei, falou assim, não, Lucas, eu acho que faz sentido. Eu acho que é um local que a gente consegue trabalhar. Mas a gente não tem uma estrutura boa. Falei, não tem problema. A gente vai atrás. E hoje eu quero agradecer demais o prefeito Gelson pela hombridade dele. Ele foi sincero, honesto comigo, e ele falou assim, Lucas, eu não vou te atrapalhar em nada, você tem carta branca para correr atrás, resolve e traz resultado. E eu tô aqui me sentindo à vontade, desde o dia que eu cheguei não veio ninguém para tentar me frear, não veio ninguém para falar, olha, cuidado para não falar isso, ninguém veio. Claro que a gente sabe que a gente precisa ter coerência nas coisas que a gente faz e que fala. E por participar do Avança Tapajós, a gente acabou conhecendo outras pessoas. E eu queria aproveitar esse gancho, Wesley, falando do Avança Tapajós e de tudo isso, e do trabalho que a gente está desenvolvendo aqui. Eu tive, há 3 dias atrás, em uma região de um garimpo aqui no Novo Progresso, a 30 quilômetros aqui da sede, que nós vamos estar desenvolvendo lá um projeto que ele é pioneiro no Brasil. Em área de garimpo, ele é pioneiro no Brasil, da forma que a gente está desenvolvendo. Nós fizemos parcerias com instituições privadas e com a prefeitura, né, através do departamento, com instituições privadas, e uma delas é a Global Tech, que ela tem uma especialidade numa tecnologia que é para descontaminar os rejeitos de mineração de garimpo, tirar o mercúrio, aquele subsolo ele está livre desse problema, que é gravíssimo. A Federação das Cooperativas de Garimpeiros do Pará, FECOGAP, e a OCB também, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, estiveram conosco. A Mineracop, do Pedro, que é um parceiro, meu amigo, e ele está muito avançado nessa questão da rastreabilidade e gestão de cooperativas nessa região. A gente já tem trabalho funcionando em Itaituba, do início ao fim, é muito bom o trabalho. E, infelizmente, nessa parte de garimpo, a gente não consegue estar divulgando as coisas que a gente faz, porque me parece que por mais que a intenção seja boa, ela sempre vai ser mal interpretada. Então, como as coisas elas precisam ser validadas, a gente espera que se valide antes para poder ir. E se não fosse o Avança Tapajós, se não fosse toda essa equipe, a gente não iria conseguir estar implantando esse projeto aqui, aqui no Novo Progresso. Porque lá nós vamos estar presentes o governo municipal, iniciativas privadas e a CEDEM. A CEDEM confirmou a vinda para participar disso. Então, foram coisas que foram construídas pela agenda do Avança Tapajós. A própria CEDEM foi isso. A Amanda mesmo, falei com ela, doutora, o projeto é este, o que você acha? Você acha que faz sentido? Ela falou, Lucas, me dá 15 minutos. 15 minutos ela me ligou com o secretário na linha e falou assim, a gente quer participar. Mandou o ofício que a gente está junto. Então, se não fosse o Avança Tapajós, nada disso seria possível. Agora, para fazer um trabalho desse, como você acabou de mencionar, trazer tantas pessoas, buscar empresas especializadas, isso tem um custo. E quem paga a conta? Então, essa talvez seja a minha especialidade, não pagar a conta, mas encontrar pessoas que acreditem nos projetos. Quando eu vendo uma ideia dessa, um projeto desse, eu sempre sou o primeiro a participar. Eu sempre sou o primeiro a estar lá. Todas as vezes que a gente vai no mato, final de semana dificilmente eu passo em casa. Final de semana geralmente eu estou em campo para ver o que é possível. E antes da gente colocar uma iniciativa dessa em prática, a gente tentou outras dezenas de vezes. E através de costuras que a gente vem fazendo há muito tempo,
muitas delas pelo instituto do qual eu sou fundador e presidente, o Instituto Tapajós, e a gente vinha costurando, mas não encontrava a forma certa de fazer porque precisava da gestão pública estar junto. E onde a gente estava geralmente tinha uma barreira, muitas barreiras para se implantar, e a partir do momento que a gestão pública ela começa a ser representada pela minha pessoa, só me resta convencer os interessados que é possível fazer. E aí montamos uma equipe, e eu preciso ressaltar que cada um desses que entra aqui tem os seus parceiros, tá? Quando eu falo Global Tech, eu estou falando que a USP vai estar conosco, tá? O pessoal do NAP, o pessoal do Mercúrio, do Ouro Sem Mercúrio vai estar conosco. Quando eu falo da Mineracop, eu estou falando que a B4 vai estar conosco, que é a Bolsa de Valores de Crédito de Carbono. Então, cada um desses que vem com um peso a mais. Eu citei só os cabeças. E aí o que acontece? Conversei com todos, reuni com todos, assim, de forma cansativa até. Eram reuniões e todo mundo entendeu. E a gente chegou num custo, Pedro, que para chegar nesse ponto aqui, primeiro nós teríamos que fazer um estudo do panorama mineral da região. Só esse estudo, lá em Itaituba, custou algo em torno de 250 a 300 mil reais. Aqui para nós, ele vai chegar em torno de uns 20 mil reais. E ainda assim não vai ser eu que vou pagar, nem vai ser a prefeitura que vai pagar. Essas pessoas que vão participar, esse grupo que vai participar, eles se propuseram a ajudar. Numa visita dessas para o garimpo, nesse projeto piloto que nós vamos implantar num garimpo que é de uma cooperativa da Cooper Minera, que está aqui perto, ela que é a gestora da área, só a tecnologia que vai ser implantada lá, ela custaria algo em torno de mais 100 mil reais. Com mais as mãos de obra dos técnicos, com mais tudo isso, a gente está falando de algo em torno de R$500 mil. A gente conseguiu um bom desconto, caiu para 20 mil. Aí dos 20 mil, a gente ainda vai parcelar, porque são os técnicos, e aí quem vai ajudar a pagar vai ser a turma. Então o que eu quero dizer, pessoal, é que se eu, que cheguei aqui há um mês, a gente consegue organizar as coisas, a gente consegue pedir, consegue se vender, consegue fazer com que as pessoas acreditem que é possível, e essas pessoas estão pagando para ver, e eu não estou falando que eu estou sozinho, tem muita gente boa comigo, mas imagina se essas pessoas, cada um desses que reclamam tanto, cada um vereador que reclama, cada um deputado, qualquer um desses que reclamam tanto, fala assim, vamos olhar para aquela região e exaurir as possibilidades de resolver a situação de lá. Eu acho que a gente estava muito avançado. Lucas, o grande problema que nós enfrentamos aqui, e isso eu posso falar com conhecimento de causa, é que há muitos discursos acalorados, bonitos. Eu sempre digo que tem alguns que estão na profissão errada, manda uma cópia para Hollywood que você vai ser protagonista, o ator principal do próximo filme, porque o discurso é bonito que você quase chora. O grande problema é que entre o discurso e a ação, aí passa tempo, passa 6 meses, passa um ano e meio, vai para 2 anos, e nós não conseguimos visualizar nada. E quando você vem e fala, olha, em pouco tempo nós já vamos conseguir disponibilizar isso, aí eu tenho que perguntar, por que não foi feito antes? Nós estamos no pior momento que a mineração poderia estar, porque agora eu posso vir aqui e falar isso sem que alguém fale que eu estou maluco. Eu posso vir aqui agora e dizer que a gente precisa fazer algo para mudar, porque o caminho, para quem não fizer isso, é o fim. E eu quero dizer que a gente não vai conseguir salvar todo mundo. Tem gente que vai preferir continuar fazendo exatamente o que fazia antes, porque vai colocar um monte de dificuldade, e realmente tem, eu não estou dizendo que elas não existem não, tá? Mas eles vão se agarrar a essas dificuldades, eles vão transformar esses problemas como de estimação, e essas pessoas não vão ser salvas, porque eu não vou gastar energia com gente que não quer ser salva, tá? E quanto à questão do discurso, Wesley, eu acho que entre o discurso e o compromisso existe uma coisa diferente, que é a data, tá?
Então eu vou deixar gravado aqui que até no meio de agosto a gente já tem resultado para mostrar sobre esse projeto que a gente está implantando. Até lá a gente não vai estar parado, a gente vai estar trabalhando para buscar mitigar esses problemas que tem na região. São muitos problemas, tá? A região não está arrecadando nada. Não tem como a gente defender a mineração se a mineração não traz arrecadação para o município, se a mineração não traz... Tudo é números. Tudo são números. Se eu saio daqui e eu começo a buscar informações sobre o município, que são públicas essas informações, eu vou entender que o município não está produzindo nada, porque não tem arrecadação. Se o município não está produzindo nada, se o município não gera emprego de carteira assinada, se não está gerando nada que eu possa comprovar com dados numéricos, por que que o governo vai ter que defender essa atividade se ela não está gerando nada? Fica uma dúvida. Então, eu quero deixar esse compromisso aqui meu, com a turma que está comigo, e cada um se vire. A gente, até meados de agosto, acredito que até na primeira quinzena de agosto, a gente já tem resultados para apresentar. E para essa turma que tem os problemas como o seu devocional de cabeceira, vamos mudar o discurso, galera. Vamos procurar fazer o que dá para fazer com o que a gente tem na mão, tá? E eu acho que é possível. A gente não vai conseguir muitos resultados de uma vez, não, Wesley, mas como eu venho falando, a gente não tem um resultado palpável mesmo. Se a gente tiver 1 ou 2 resultados positivos aqui que a gente consiga trabalhar e mostrar o que é possível através de dados e números, a gente consegue copiar e levar isso para as outras áreas. Lucas, um outro ponto que eu gostaria que você explicasse. O ano passado, quando nós estivemos em São Paulo, na agenda do Avança Tapajós Polo Joalheiro, primeiro, parabéns pela sua network, porque o responsável pela agenda do Sebrae e do consórcio Tapajós nessa visita técnica no estado de São Paulo foi o Lucas Pavarina, o responsável. Aí você já entende quando eu falo que o menino é especialista. Ele fez uma agenda para nós e nós conversamos com quem realmente vende joia, ouro trabalhado aqui nesse país. E uma coisa assim, é quase um couro. Se você for em um, se você for no outro, sempre a mesma coisa. Rastreabilidade. Se vocês querem ter um polo joalheiro aí na região do Tapajós, primeiro resolvam o problema da rastreabilidade, depois invistam em maquinários, em formar profissionais, porque se vocês não tiverem rastreabilidade, infelizmente vocês vão ter os mesmos problemas que nós temos, ou talvez até maior, porque a gente ainda tem algumas opções de mercado. Dentro desse trabalho que você está desenvolvendo aqui, a rastreabilidade ela está próxima de chegar a um ponto que fala assim, ó, agora é possível nós conseguirmos tirar o ouro e vender esse ouro sem ter problema lá na frente? Já está acontecendo. Já está acontecendo com a tecnologia desenvolvida aqui entre no Progresso Moraes Almeida e Itaituba, de um grande amigo. Ainda não é a ideal, tá? Porque não existe uma tecnologia... Simplesmente não é ideal porque essa ideal ainda não existe, tá? Não existe uma maneira 100% eficaz de rastrear esse ouro do início ao fim. Não existe. Não existe no Brasil, não existe no mundo, tá? Não existe isso. Mas a gente está muito próximo de algo factível. A gente já está utilizando e por esse fato, viu, Wesley? Eu quero deixar ressaltado pelo fato do Pedro ter se empenhado e ter trabalhado nisso, o comércio legal de ouro no estado do Pará não está paralisado. Simplesmente por isso, porque o único escritório de compra de ouro do estado do Pará, que ainda está autorizado a comprar ouro, ele ia parar. E ele não parou porque a gente foi lá, conversou com ele e nos dispusemos a ir para campo e entender a problemática e cada um na sua área cooperar com o que nós podíamos. Como eu falei, ainda não é o ideal, mas já existe essa parte da rastreabilidade. Quanto à questão da nossa viagem a São Paulo, é importante ressaltar que nós estivemos lá no Polo Joalheiro de São José do Rio Preto, né? E é sensacional a estrutura dos caras lá, é maravilhosa. E eles nos enxergaram como o quê? Você estava lá, eles nos enxergaram como
somente os produtores. A gente quer comprar o ouro de vocês, e em algum momento a gente falou, calma, vamos voltar, que a gente não está aqui para trocar iguarias. A gente está aqui que nós queremos desenvolver e verticalizar essa produção na região. Aí eles entenderam, e aí vem a questão da rastreabilidade. Nós estivemos também lá em Limeira com o seu José Pinto, cara sensacional, e nos apresentou as semi-joias lá, a forma que é, a lucratividade que tem em cima, o potencial que aquilo tem para a região, e nos fez entender que o polo joalheiro é muito mais do que um galpão com máquinas produzindo joias. Ele pode ser uma organização das joalherias que já existem através de uma matéria-prima rastreada. Então, com essa ideia, a gente foi aonde? Foi no IBGM. IBGM é o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, que é hoje quem faz seria a autoridade máxima nessa instituição com autoridade máxima nesse ponto. E o Avança Tapajós tem um acordo de cooperação técnica assinado com eles. E o que nós estamos desenvolvendo aqui, e teve uma agenda que nós fizemos lá, que eu vou precisar ressaltar, que ela em nada tem a ver com o comércio do ouro, e nada tem a ver com isso, mas ela tem a ver com uma agenda que ela vai ser debatida de hoje até eternamente, que é as questões, a questão ESG, parte social, governamental e econômica, né? Que foi no Grupo Arnone. Nós estivemos lá com o meu amigo pessoal, Pablo Feitosa, que é o vice-presidente do Grupo Arnone e presidente do Instituto Global, onde ele e o Dr. Arnone nos receberam e nós tratamos de pautas lá sobre a questão ESG. O prefeito Gelson estava lá também e nós fizemos o convite para eles que eles viessem conhecer a região, como de fato depois o Pablo veio no lançamento da agência da Avança Tapajós. Por que eu citei esse fato? Porque o Pablo, ele comprou essa ideia, ele achou que a gente está fazendo com a Avança Tapajós tão sensacional que toda pessoa que ele entende, toda empresa, todo profissional que ele entende que pode vir a somar com nossos projetos, ele me apresenta, ele liga, a gente marca a reunião. E nesse projeto que a gente está entrando aqui no Novo Progresso, duas das instituições com maior potencial foi o Pablo que trouxe. Foi ele que trouxe. E para resumir tudo que eu falei, da agenda do Avança Tapajós lá, do projeto que está acontecendo, de todos os envolvidos, que na internet chamam os stakeholders, né, que são os interessados. A gente tem o plano de levar daqui essa joia, essa matéria-prima que ela vai sair daqui 100% rastreada, que a gente vai entregar na mão de um ourives que ele esteja todo ok com suas obrigações, e ele vai produzir para que a gente possa mostrar que é possível sim que essa joia ela tenha toda a sua cadeia, desde a sua origem até o final, e produzida por nós mesmos. O nosso desafio é esse. Esse é o desafio que a gente vem falando, e é uma coisa que o Lira do Sebrae ele defende com unhas e dentes, e eu falei para ele que era possível, ele acreditou. Agora a gente tem que resolver. E nós estamos nesse... E o pontapé inicial é aqui em Novo Progresso. O Pablo, lá em São Paulo, se comprometeu conosco, que falou, olha, vou lá. Ele esteve em Itaituba, como prometeu, deu uma palestra lá em Itaituba, explicou um pouco o que é o Grupo Arnone, o que eles fazem, e eu percebi que ele comprou realmente essa ideia do Avança Tapajós, pelas nossas conversas que nós temos fora das câmeras, o tanto que ele está empenhado, talvez até mais empenhado do que pessoas que fazem parte do nosso movimento. Porque a gente tem que ser sincero, nem tudo é só flores. E através do poder de network que ele tem, ele facilita demais para nós, porque é uma pessoa que não precisava estar fazendo por nós o que está fazendo. Porém, tem nos ajudado. Eu acredito que, pensando em COP30, pensando em tentar criar novas fontes de renda para a região, ver alternativas, ele é peça-chave junto com o grupo, junto com o Instituto Global, e isso está sendo construído. É algo que, como dizem aí, isso a mídia não mostra, porque o Avança Tapajós é um movimento, e o movimento ele funciona dessa maneira. O Lucas usou toda a sua network, toda a maneira de falar, ele usou uns 30%, tá? Ainda tem aí muita coisa guardada.
E a gente vai agregando pessoas que acreditam nesse projeto. Como você disse, o Lira, o Neri, são duas pessoas que estão empenhadas para fazer isso acontecer. Aí, quando nós precisamos do poder público, o prefeito Gelson abre as portas da prefeitura, traz o Lucas para cá, para que a gente possa ver todo esse trabalho se materializar. Hoje nós estamos gravando aqui, não é um sonho, nós estamos gravando aqui coisas que estão acontecendo. E quando você coloca esse trabalho, ele é um trabalho que ele vem de encontro com aquilo que o mundo está pedindo hoje. E aí eu não vou entrar no mérito se é certo ou errado, porque o que vale é o resultado. Então não adianta a gente entrar aqui na filosofia. A grande realidade é: existe uma tendência mundial e essa tendência é: vamos preservar a Amazônia. E nós estamos dentro da Amazônia. Agora, a pergunta que eu sempre me faço é: temos pessoas que estão dispostas a pensar fora da casinha, fora daquela caixinha pequenininha e encontrar alternativas para que nós possamos continuar empreendendo, continuar desenvolvendo, fazendo as coisas acontecerem de uma forma diferente do habitual, para que essa pressão se transforme em algo positivo para nós no futuro? Sim, e eu concordo com você. Eu lembro que numa reunião não, numa audiência pública lá em Santarém, na verdade foi o fórum sobre o Rio Tapajós, e eu falei uma coisa lá, depois foi mal interpretado, porque eu nunca tinha visto alguém de uma ONG de verdade. De verdade, esse pessoal, você vê na televisão, você nunca tinha visto, né? E aí eu cheguei e falei lá na entrevista, eu fiquei feliz de ver que existem pessoas, algumas com bons interesses, né? E que elas existem de verdade. E cortaram só essa parte, né? E falaram que eu disse que as ONGs, de fato, tinham pessoas que existiam de verdade. Hoje de manhã, Wesley, antes de vir para cá, eu estive por quase 2 horas reunido com uma ONG suíça. Uma reunião que eu tive. E eles focam na parte de agricultura familiar. E se eles focam nessa parte, se eles querem ajudar, que venha, ajuda, certo? Porque o que a gente tem que entender é que em um garimpo, uma área de mineração, nós temos também o ouro, não só o ouro, tá? Nós temos o potencial de reflorestamento, nós temos o potencial de reaproveitamento. A depender de onde ele está, existe uma comunidade, então existe todos os serviços que isso envolve, parte logística, tudo isso. Então nós temos que entender que um garimpo, ele demanda de muitas oportunidades. O que vai acontecer? Com esse apelo, todo esse apelo global que tem sobre preservação, eu acho que em certo ponto faz sentido. Agora o problema é, ninguém vai deixar essas reservas minerais sossegadas lá embaixo. Vão tirar, elas estão lá para serem exploradas. O que acontece é, de que forma que a gente vai fazer isso? Se a gente tapar os olhos e os ouvidos, o que vai acontecer é que os problemas vão continuar acontecendo. O passivo ambiental, o passivo fiscal só aumenta, vai sobrar para alguém. Quem? As gerações futuras. Mas, Lucas, será? É o que está acontecendo com a gente. Fizeram isso lá atrás e não tinha esse apelo ambiental, caiu no nosso colo. Então, a gente tem que entender o quê? Como utilizar isso a nosso favor. Como utilizar isso, como que a gente vai reflorestar fazendo gerar dinheiro para as comunidades, como que a gente vai recuperar as áreas trazendo emprego para essas comunidades. Como que a gente vai fazer isso de forma que consorcie para o empreendimento do garimpeiro não ficar tão caro? O que a gente tem que pensar é isso, porque se não for dessa forma, não vai acontecer. E não é por minha vontade, não. É porque quem demanda, quem faz as leis, quem executa elas e quem faz as fiscalizações quer que seja dessa forma. E para todos os meios, o interessante seria que os garimpeiros desaparecessem assim. Se existisse aquele, como tem no filme lá, o Thanos, né? Se ele fizesse assim, desaparecesse, é o que queriam. Mas isso não vai acontecer, porque é a raça de gente mais valente que eu já conheci na minha vida, e trabalhadora, e eu já morei junto com eles vários anos. E eu acredito, e eu estou aqui para provar para mim mesmo que é possível. Eu quero primeiro, antes de provar para os outros, provar para eu mesmo, entender que isso é possível. E eu deixo essa mensagem, Wesley, de apelo, que as pessoas duvidem sim,
Que elas critiquem, sim, mas que elas façam também a parte delas. Na próxima semana, ou essa semana ainda, se você tiver tempo disponível, nós vamos continuar, porque dentro desse bate-papo eu anotei alguns pontos que eu acho interessante a gente estar fazendo um trabalho específico para você explanando, explicar para as pessoas poderem entender. Se você que está nos assistindo tem alguma dúvida, ficou algo assim no ar, manda aí para nós aí, olha, eu gostaria que você perguntasse isso para o Lucas, ou eu tenho dúvida nessa parte, porque o Lucas está aqui para atender. Se você é aqui de Novo Progresso e trabalha nesse ramo, vá lá na SEMA, procure o Lucas, e aí o Lucas vai falar pessoalmente com você, ou entre em contato com ele pelo telefone. Enfim, é só você querer. Lucas, mais alguma consideração? Vou falar meu telefone, depois você coloca nos comentários, mas meu telefone é 93 991 74 8916. 93 991 74 8916. E o meu Instagram é @lucaspavarinha. Qualquer pessoa que tiver, e digo mais, tá, Wesley? Não precisa ser só aqui no Novo Progresso, não. Se tiver alguém em Itaituba assistindo e precisar de ajuda, manda que se eu não puder ajudar, eu peço para alguém ajudar. E tem uma coisa que eu queria deixar aí. A gente está chamando esse projeto de projeto piloto, porque a gente não tem um nome para ele ainda. A gente pensou em um nome, mas aí acho que poderia ter problema jurídico, então eu queria pedir para quem está nos assistindo, e aí para isso vai ter que entender o que é o projeto. O projeto é para descontaminar o rejeito de mercúrio, tá? E para fazer a rastreabilidade do ouro do início ao fim com recuperação ambiental. Então é um combo completo. A gente precisa de uma sugestão, porque isso vai virar um projeto mesmo oficial e tem que ser rápido. Então, quem tiver alguma sugestão que queira deixar, a gente tá aberto aí para receber. E às vezes, às vezes eu não vou estar na SEMA, porque eu fico em algumas reuniões, mas no meu telefone eu vou estar o tempo inteiro, é só chamar e eu vou atender a qualquer momento. E com você, já para a semana que vem, daqui outra semana, quantas vezes você quiser, eu vou ter tempo para estar aqui, porque sempre é proveitoso e é a forma que a gente tem de chegar até as pessoas que não nos acompanham de perto. Lucas, obrigado, e você aproveite essa oportunidade de fazer história, hein? E a pessoa falou assim, olha, o nome que eu sugeri foi o aprovado, e hoje esse projeto, que é referência mundial, leva o nome que eu escolhi. Gostei dessa, hein? Amigo e amiga, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.